Perfeitamente. Ele que tem algumas curiosidades, além de ter sido um grande jogador de futebol, revelado pelo Benfica, passou pelo Sporting, como já disse o Zé, campeão da Champions pela Juventus, pelo Borussia Dortmund, jogou na Inter de Milão, em outras equipes também. Como treinador, ele foi campeão em Israel com o Maccabi Tel Aviv, ele foi campeão na Hungria com o Videoton, e ele foi campeão na Suíça com o Basel. Fez um bom trabalho na Fiorentina em 2 anos e esteve no Bordeaux da França, onde teve uma passagem não muito destacada. E esteve também no Tianjin da China e há cerca de 1 ano é técnico da seleção polonesa. Ozinho, em cima de tudo isso que o Zé falou aí, o Zé conhece o homem bem, hein, rapaz? É um privilégio ter o Zé aqui com a gente, ainda mais por causa disso. Será que é o nome certo aí para dirigir o Mengão, o Malvadão, hein? Porque o homem também, ele não tem medo de cara feia, não, pelo que o Zé Elias falou, hein, Zinho? Assim, o Zé é privilégio, né? Sempre muito bem informado e um cara que rodou o mundo, né? Como jogador também, teve o privilégio de atuar com várias pessoas e aí a gente tem o privilégio de tê-lo aqui para trazer, porque assim, uma coisa é a gente ter o currículo, como já foi passado aí, do Paulo Souza, saber da história dele, agora conviver, a personalidade, vai continuar aquela coisa, vai ter o fantasma do Jorge Jesus, porque não adianta, a nação rubro-negra, João, Pascoal, Zé Elias, o treinador que chegar no Flamengo e não ganhar tudo, e não ganhar, como o Zé Elias falou, que foi a frase de Jorge Jesus, se não ganhar jogando bem, vai ter aquela coisa, mas o time do Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus. Eu torcia e ainda torço muito porque o Jorge Jesus venha, que ele venha treinar novamente o Flamengo para acabar com isso, porque nem ele vai jogar do jeito que jogou em 2019, não adianta, é outro momento, é outra época, jogadores mudaram, são 3, 4 anos que se passam. Agora, se não vem, o Paulo Souza vai vir com esse fantasma. O Renato Gaúcho chegou, começou a arrebentar, goleadas, ninguém falava do Jorge Jesus. Passou um tempinho, o time começou a oscilar, teve problema, ninguém quis saber se estava desfalcado, se teve problema ou não teve problema. Veio logo o quê? Mister, olê, 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 mister. O Maracanã chama por Jorge Jesus. O Paulo Souza chegando, ele vai ter que arrebentar, vai ter que ganhar, para que não ouça isso nas arquibancadas. Vai ter sempre esse fantasma. Agora, eu acho que precisa de um cara com essa personalidade no Flamengo. Se é o Paulo Souza, se é o próprio Jorge Jesus, mas com essa liderança em posição e que fala na cara, fala no olho, e que cobra do atleta, e que tem moral para cobrar do atleta. O cara é campeoníssimo, ele pode chegar para qualquer jogador do Flamengo e cobrar, e exigir, e disciplinar, porque ele tem um currículo, como atleta principalmente. Então ele olha olho no olho do jogador. Precisa isso no time do Flamengo. É verdade. Os caras vão, chupou laranja em que vestiário? Ele vai falar, olha, eu fui campeão da Champions com a Juventus, campeão com o Borussia Dortmund também da Champions, fui campeão como jogador pelo Benfica, em Portugal, fui campeão mundial sub-20 com a seleção portuguesa em cima do Brasil. Ganhando do Brasil, hein, João? Em 1989, exatamente. Como treinador, eu fui auxiliar do Filipão na Copa de 2006 com a seleção portuguesa. Ele nunca dirigiu um time em Portugal, mas ele trabalhou na seleção de Portugal, nas categorias de base, e foi auxiliar do Filipão na Copa do Mundo de 2006. Ô, Pascoal, é o nome certo, na sua opinião? Vou falar um negócio. Primeiro, João, boa noite pra todo mundo. Só vai dizer o seguinte, ó. Nessa história toda tem um vencedor, você sabe disso, né? Tem, Nessa história toda, nesse compacto todo tem um vencedor. Marcos Braz. Esse aí é um gênio. Conversou. E que, de fato, virou para os caras do Flamengo e falou assim, eu quero ir agora. Eu tô a fim de ir. Não tem negócio de multa, não tem nada. Eu vou lá, eu pago, eu quero ir. Ele foi o único que falou isso. E isso acabou fazendo diferença. Diga aí, Zé, você tinha pedido para falar aí. Não, eu ia tocar justamente nesse assunto, né? Em relação à vontade do Paulo, né? Ele tem muito, ele acertou praticamente com o Boniek.
E o Boniek era o grande responsável, porque o Boniek tem passagens pela Juventus, conversava com ele italiano, né? Esse, o Cusvela é o novo presidente, já chegou de forma um pouco abrupta, né? Um pouco a moda polonesa ali, e parece que ele já estava para ser... E o homem não leva desaforo para casa, né, Zé? O homem não leva desaforo para casa, né? Já estavam preparando o terreno justamente para mandá-lo embora, né? Então, como ele é malandro do futebol, ele percebeu, viu, e quando chegou a oferta, a procura do Flamengo, com certeza ele... Esperado o jogo da próxima quinta-feira, porque caso ele perca, ele pode ser mandado embora. Então, segundo pessoas de Portugal, Jorge Jesus estaria decepcionado com a diretoria do Flamengo e chateado. E aí eu quero perguntar aos três... sorrindo. Eu vou rolar pro Zinho. Ô, Zinho, é pra você. Ele tem o direito de ficar chateado, Zinho? Zinho gosta. Com o Flamengo é contigo, Tetra. É Tetra. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos lá. O Jorge Jesus está decepcionado. Tá chateado. E quando ele deu assim, ó, quando ele deu um chute no Flamengo, o Flamengo não pode ficar decepcionado com ele, não? Pode. Ô Jorge Jesus, passa depois de amanhã. Tá de brincadeira, decepcionado, eu não acredito nisso. Decepcionado com dirigentes do Flamengo, porque o do Benfica fez isso aqui. E ele não agiu por trás, foi autorizado pelo presidente tomar esse café. O João de Deus falou isso na coletiva, ou eu estou enganado? Não. O João de Deus falou isso, não falou? Falou. Autorizado pelo presidente do Benfica, Jorge Jesus, foi tomar um café, foi jantar com a diretoria, que são nossos amigos. Ainda usou essa palavra. São os nossos amigos. Então, decepcionado, aí eu não concordo. Diz que ele ficou chateado. Ele tem esse direito aí, o Zé e Pascoal? Assim, vocês acham que ele pode ficar diante de tudo que a gente está acompanhando de longe? Vai lá, Pascoal. Primeiros mais experientes. Muito obrigado, Zé. Agradeço muito. Agora, só para dizer o seguinte, vou ser simples e objetivo. O Marcos Braz não ia atrás do Paulo Souza se não tivesse o não do Jorge Jesus, eu concordo com o Zinho. O cara é Jesus. É Jesus. Porque foi o objetivo, o plano A, o plano B, tudo que o Zinho falou, eu concordo absolutamente com tudo. Ele não iria procurar o Paulo Souza se o Jorge Jesus não tivesse dito para ele, melhor você procurar outro, procura até o Paulo Souza e tal. Porque ele também ia indicar aquele que ele desejaria como treinador do Flamengo. Porque ele conhece o Flamengo, ele já esteve aqui, já foi campeão. Teve mais títulos que derrotas, atuando pelo Flamengo como treinador. Então, para mim, isso tudo... Gente, o futebol é o Ministério da Plantação, que tem o Ministério da Agricultura, é uma plantação de notícias sem tamanho, nesse momento, né, de não ter partidas de futebol, na montagem dos elencos, e também tem muita conversinha. Sabe o que eu digo a respeito disso? A verdade no futebol não dura 24 horas. Hoje é uma coisa, amanhã é completamente diferente. Então, para mim, concordo com tudo com o Zinho. Se não tivesse dito, eu não vou, eu não teria procurado o Paulo, só isso. E aí, Zé? Não, eu acho que tanto o Zinho como o Pascoal, eles falaram realmente o que de fato aconteceu, né? Agora, com todo o respeito, aí tem que comprar um óleo de peroba para passar na cara do Jorge Jesus, porque para falar que ele está chateado, a forma como ele se comportou com o Flamengo quando ele saiu daqui, é vergonhoso ele falar isso. Eu lembro porque nós estávamos no programa, João, eu, o Zinho, e até comentei, falei assim, olha, o mínimo que ele deveria fazer é colocar a cara e agradecer a torcida do Flamengo